Vamos ler a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, os versículos 24 ao 29. Mateus 7, os versículos 24 ao 29. Glorificado seja para sempre o nome de Jesus. Vamos ler, irmãos, como sempre fazemos. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina. Amém. Temos orado, Deus abençoe os irmãos. Podem tomar os assentos. Meus amados, quero dar graças a Deus nesta noite por ter a oportunidade de estar com os irmãos desta feita para juntos adorarmos ao Senhor e também estudarmos mais um pouquinho a palavra do nosso Deus. Quero glorificar a Deus porque está conosco, e também agradecer ou louvar a Deus pela vida dos irmãos que estão presentes nesta noite, para juntos adorarmos ao Senhor Jesus. Quero agradecer a cada um dos irmãos que estiveram presentes neste final de semana, cooperando na obra do Senhor, enquanto estivemos fora, mas a obra continuou caminhando. Que Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos. Agradecemos a cooperação dos irmãos e queremos estimular os irmãos a continuarem servindo ao Senhor até que Ele volte para buscar a sua igreja. O que nós sabemos não tardará, Ele virá e nos tirará desse lugar. Deus seja louvado. Eu quero transmitir aos irmãos a paz do Senhor, enviada pelo pastor Jacob, sua esposa, irmã Nazaré, seus filhos, o irmão Júnior e a irmã Laisa, sua esposa, filhinha, o irmão Flávio, sua esposa, irmã Ellen, seus filhos, e também o irmão Bruno, sua esposa, irmã Ana Luísa, o presbítero Paulo, que os irmãos muito conhecem, irmã Rosa, Rebeca, enviaram a paz do Senhor aos irmãos, e o irmão Nelito, o diácono irmão Nelito e a irmã Ivone enviaram a paz do Senhor a toda a igreja. Também, irmãos, estiveram conosco desde o sábado, lá, o evangelista Júlio, a irmã Eliane, os filhos Lucas e Tiago, eles enviaram a paz do Senhor a todos os irmãos. O diácono irmão Leides estava lá também, enviou a paz do Senhor aos irmãos. E o evangelista Gênesis, irmã Jussara e os seus filhos, Ana Carolina e o Felipe, que retornou conosco, todos eles enviaram a paz do Senhor a esta igreja e pedem nossas orações em favor deles. Continuemos a orar por estes servos do Senhor. O pastor Aguinaldo, também de Samora Correia, envia a paz do Senhor a todos os irmãos. Vamos orar por eles, pois eles têm orado por nós. Meus queridos, nós vamos voltar ao que estamos falando com os irmãos, deixando aqui nossos agradecimentos pela cooperação no final de semana e pelas orações dos irmãos por nossa viagem. Deus nos levou em paz e também nos trouxe em paz. Tivemos uma viagem muito abençoada. Foram 3 dias de culto. Deus operou maravilhas lá, esteve presente conosco. Foi uma maravilha, Deus seja louvado. Mas também fui informado que Deus abençoou os irmãos aqui de uma forma extraordinária. Graças a Deus. Assim sendo, irmãos, eu quero a atenção de todos, por favor.
o máximo de silêncio dentro da igreja, o mínimo de barulho, e que os irmãos olhem para cá, por favor. Nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos estudar a palavra do Senhor. Preciso, irmãos, do apoio dos irmãos para alcançarmos o que precisamos alcançar. Na sexta-feira lá, foi um culto de ensinamento e Deus me deu a oportunidade de falar a palavra do Senhor. E desenvolvemos ali algo da parte de Deus, e uma coisa que procurei frisar à igreja que estava lá naquela noite, sobre a importância da Bíblia, da palavra, o que ela pode gerar nas nossas vidas, e a necessidade que temos de ouvi-la, termos disposição para ouvirmos e deixar essa palavra penetrar nos nossos corações, na nossa alma. E é praticamente, irmãos, impossível a Bíblia promover os resultados que são esperados e precisos também. Não são simplesmente esperados, mas precisos. Pois o Senhor Deus, através do profeta Isaías, está dizendo que a sua palavra não voltará vazia, mas fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para que ele a enviou. Todavia, isso dependerá muito do terreno que recebe esta semente. Ou seja, isto dependerá do seu coração, isso dependerá do meu coração. Atitude da minha parte, atitude da sua parte. Se nossas atitudes forem corretas, com certeza a frutificação será abundante, ela será maior. Mas se formos relapsos, desorganizados, se pensarmos que a palavra de Deus é uma coisa qualquer, nós não teremos, portanto, aquilo que poderíamos ter no que diz respeito às questões espirituais. Isto é muito lamentável, irmãos. Nesta passagem que lemos, nós observamos aqui o porquê de muitas pessoas que vão à ruína espiritual, exatamente por ouvir e não praticar a palavra do Senhor Deus. Então me dê a sua atenção, deixe de conversar dentro da igreja, olhe para cá, por favor. Eu não quero perder você de vista, evite me dizer, olhe para cá. Então não deixe de olhar para cá. Os irmãos trouxeram a Bíblia? Então nós vamos tê-la aberta, por favor. Inclusive, a primeira coisa que falei lá em Orleans foi que os problemas da atualidade dos crentes é por não terem o Santo Livro aberto, mas tê-lo fechado. A Bíblia diz isso em Neemias capítulo 8, versículo de número 5. O livro, a Bíblia, precisa estar aberta. Eu quero que você abra e me acompanhe na palavra do Senhor nosso Deus. Os irmãos recordam que na semana passada comecei a falar com os irmãos para finalizar o que diz respeito ao reino de Deus. É claro, irmãos, quando eu digo finalizar, é o que Deus trouxe ao meu coração para falar com os irmãos. Pois não há como esgotar o que há na Bíblia, né? A palavra que eu trago aos irmãos é uma palavra simples, mas é uma palavra que pode nos ajudar, ela pode fazer com que nós agrademos o coração do Senhor nosso Deus, se nós atentarmos para o que Deus, por sua palavra, através da sua palavra, vem falando conosco. Eu paro e penso, tudo quanto aprendemos no que diz respeito à natureza do reino de Deus, como trabalhar dentro dele, como me portar dentro dele, quais são os objetivos deste reino, será que nós aprendemos isto? Porque quem aprende, pratica. Quem aprende, faz. Será visível na vida de todos que aprenderam. Então pense um pouquinho sobre isto. Precisamos ver isto na prática, na vida do povo de Deus. Atenção, irmãos. Na semana passada, disse aos irmãos que, na visão deste reino do qual nós fazemos parte, após já entendermos que aqueles que cometem as obras da carne não herdarão o reino de Deus, então nós vamos falar agora, ou vamos encerrar o assunto, falando sobre a visão deste reino. Na visão deste reino, eu não posso viver só, foi o que destaquei na semana passada, procrastinando, ou seja, deixando para o dia de amanhã, deixando para depois o que tem que ser feito hoje. O dia de amanhã poderá ser tarde para muitas pessoas. Nós já falamos sobre isso aqui. Não podemos adiar, não podemos protelar ou postergar. Nós precisamos fazer agora. Consideramos com os irmãos aqui, os irmãos sabem por quê. Nossa vida é rápida.
Nenhum de nós sabemos o que acontecerá no dia de amanhã, mas hoje Deus tem dado vida para cada um de nós. Então não vamos deixar para o dia de amanhã. Disse aos irmãos que nesse aspecto, considerando esta verdade, eu devo recordar o que já fiz, mas eu não posso viver preso naquilo que já fiz, naquilo que já pratiquei, naquilo que fui no dia de ontem. Eu devo recordar o que já fiz, eu devo fazer, eu devo desenvolver no dia de amanhã. Amados, frisei na semana passada que todos nós temos como fazermos um bom trabalho para o Senhor nosso Deus. Não há ninguém entre os salvos, entre os que por Cristo foram chamados para o seu reino, que não tenha como desenvolver algo para o Senhor. O que receber a menos, recebeu um talento. E esse talento não foi recebido, a nós não foi entregue para ser deixado sem utilização. Ele precisa funcionar. E se cuidarmos bem, a tendência é que tenhamos 2 talentos. E aqueles que receberam 2 deverão receber 4, e o que recebeu 5 deverá receber 10. De forma, irmãos, atenção a isto aqui, de forma que não haverá como chegar diante de Deus e dizer para o Senhor: Senhor, eu não fiz porque eu não tinha como fazer. E eu quero voltar a dizer o que disse na semana passada. Algumas pessoas que consideram pequeno o seu trabalho para Deus. A questão está na confiança que Ele deposita em nós. Mesmo alguns que recebam 5, quem deu 5, deu 2 e deu também 1. E Ele deu porque Ele confia, Ele deu porque Ele espera. Deus espera que façamos algo em prol do seu reino. Se eu entender, se eu olhar nesse ângulo, entendendo que Deus, portanto, confiou algo a mim, logo, irmãos, eu serei mais agradecido ao Senhor. Eu serei mais consciente e desenvolverei o que Deus colocou em minha mão. Será uma vitória se esse um talento eu desenvolver e desenvolver bem. Deus seja para sempre louvado. Fiz uma observação muito rápida a todos que querem trabalhar para Deus. Porque a grande verdade, irmãos, olhe para cá agora, isso pode chocar você. Nós vamos encontrar na nossa caminhada algumas pessoas que não querem trabalhar para Deus. Nós vamos encontrar na caminhada algumas pessoas que inclusive vão tentar parar aqueles que querem trabalhar para Deus. A reação é minha, irmãos. Eu é que devo me cuidar. Eu é que devo abrir os meus olhos. Eu é que devo ter entendimento. Se eu não cuidar, eu não farei para Deus o que poderia fazer. Então, muito cuidado, olhe para cá, não brigue, não vá caçar confusão, mas muito cuidado com quem não faz e quer que você também não faça. Tem muita gente que não faz e não quer que você faça. Nós temos pessoas que vivem a nossa espreita e eles farão coisas absurdas que só perante Deus será revelado. Mas eu quero dar graças a Deus, porque poderão escapar da justiça dos homens, poderão não passar por medidas disciplinares da igreja, mas encararão o Senhor Jesus. Aquele que conhece tudo, aquele que te conhece muito bem, que esquadrinha a sua mente e o seu coração. Aquele que sabe em qual coisa houve a sua mãozinha para haver um problemão no reino de Deus. Você vai estar com ele daqui uns dias. Eu quero que você saiba disso. Eu vou estar com ele. Nós vamos estar com ele. Então olhe para cá. Não me perca de vista. Se você veio para estudar a Bíblia, olhe para cá. Se você não veio para estudar a Bíblia, desculpe. Era melhor você não ter vindo aqui hoje. Mas se você veio para estudar a Bíblia, então não perca a sua atenção. Olhe para cá. Eu estou comunicando a palavra do Senhor nesta hora. Muito cuidado com aqueles ociosos que têm tempo para tudo, mas eles não têm tempo para fazer algo em prol do reino de Deus. Eles pensam que o que nós fazemos não tem resultado benéfico para o reino do Senhor nosso Deus. Irmãos, não se alarme. É muito difícil estar dizendo isso, mas eu estou aplicando isso para dentro da igreja.
reino de Deus, porque lá fora o diabo é o primeiro que quer fazer com que você pare, mas isso para mim não é novidade, isso para você não é novidade. Estou falando de pessoas no meio da igreja, entre aqueles que foram chamados para trabalhar, eles não trabalham e querem impedir você de trabalhar para Deus. Olhe para cá, estou chamando os irmãos para olhar para cá. Então atenção, irmãos, cuidado. Todas as pessoas que vivem ociosas, todas as pessoas que não produzem, é um perigo para quem está produzindo. Facilmente, se você não abrir os olhos, eles te levam a se tornarem como eles, não produtivos dentro do reino do Senhor, nosso Deus. Cuide da sua vida, abra seus olhos espirituais. Se você não cuidar, meu filho, você vai rolar como muitas pessoas já rolaram, já desceram correnteza abaixo. Mas cuide da sua vida. Na esfera, irmãos, vamos continuar. Na esfera do desejo, porque disse aos irmãos que eu devo recordar o que já fiz, devo fazer e desenvolver meus talentos para ver o que poderei fazer dentro do reino de Deus. Na esfera do desejo, eu tenho que ter disposição. Abra sua Bíblia agora, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Veja o que Paulo está dizendo na sua segunda escrita aos Tessalonicenses. Encontraram? Os irmãos encontraram? Amém. Irmãos encontraram? Amém. Nós vamos ler dos versículos 3 ao versículo de número 5. Olha o que a Bíblia diz. Eu quero finalizar no versículo 5. O versículo 5 é o que vai nos levar ao entendimento que precisamos. Mas vamos partir do versículo de número 3. Porque nós vamos observar aqui que Paulo está falando, irmãos, sobre o crescimento dos irmãos tessalonicenses. Ou seja, olhe para cá, estava falando do desenvolvimento. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 3 ao 5. Paulo está falando aqui sobre o crescimento desses irmãos, o desenvolvimento desses irmãos. Olha o versículo de número 3. Paulo está dizendo: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade de cada um de vós transborda uns para com os outros, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. É o suficiente. A igreja toda leia esses 3 versículos, por favor. Bom, fiquemos no versículo 5, é o suficiente. Mas vejamos, irmãos, o que Paulo está dizendo aos irmãos que estavam em Tessalônica, em sua segunda carta. Paulo mostra, já no capítulo de número 1, sobre o crescimento desses irmãos. Paulo enfatiza o desenvolvimento desta igreja, a abundância espiritual desses irmãos. E é exatamente isto que Deus espera de nós na condição de igreja. O interessante é que no versículo de número 5, como os irmãos estão vendo, o apóstolo Paulo está dizendo que, ou ele está ligando o reino de Deus, do qual nós
fazemos parte, há sofrimento. Não há como a gente desassociar isto aqui. O cristão precisa entender isto. E se nós não entendermos isto, irmãos, facilmente somos demovidos da nossa posição. Na semana passada, enfatizei muito aos irmãos sobre a questão de compreendermos o porquê das nossas lutas, das nossas batalhas e das nossas dificuldades. Pois aquele a quem nós fazemos frente em nome do Senhor nosso Deus, ele não deixa o campo aberto para ninguém. E ele não bate palma para quem avança espiritualmente. Se nós olharmos para o que Cristo disse, quando disse olharmos, não é o simples fato de lermos, mas pensarmos sobre o que Cristo disse, que ele não vem senão a roubar, a matar e a destruir, mas Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Logo, irmãos, nós seremos mais cuidadosos, nós teremos mais atenção ao que precisamos ter. O reino de Deus, do qual fazemos parte, quando por Deus fomos tirados do mundo e transportados para o reino do Filho, do seu amor. O que eu quero lembrar os irmãos, se porventura alguém esqueceu, que eu disse aos irmãos que deste reino, esta é a missão primária, urgente, principal, em nome do Senhor, transportar os perdidos que estão presos lá nas trevas, tirá-los de lá, para que sejam transportados para o reino de Cristo. A Bíblia diz isto em Colossenses 1:13. Então, atenção, quando colocados dentro deste reino, não significa, meu amado irmão e minha amada irmã, que a gente pode cruzar o braço, que não haverá mais nenhuma dificuldade, porque agora fazemos parte do reino de Deus, daquele que criou os céus e a terra, ele é o Todo-Poderoso, e logo então significa dizer que tudo será facinho para mim, e se Deus inclusive estiver presente, eu não posso ter dificuldades, não poderá haver problemas, não poderá haver situações complexas, não poderá haver situações contrárias à minha vida, tudo tem que funcionar. Quantos crentes perdidos nessas invencionices humanas, nessas filosofias que estão divorciadas do santo ensino da palavra do Senhor nosso Deus. A igreja, em nome de Cristo, ela faz frente ao reino das trevas. O reino de Deus é o reino da luz, e ele se opõe ao reino do adversário. À medida que o inimigo trama para destruir uma vida, a igreja, ela projeta pelo Senhor para que vidas sejam salvas, sejam transformadas, sejam libertas. Nós, às vezes, irmãos, somos tão perdidos, tão desorientados, a gente ora sem pensar nisto, a gente canta sem pensar e prega sem pensar. Sabe, irmãos, eu tenho plena certeza que as coisas seriam de uma profundidade muito maior, de um impacto muito maior, se nós pensássemos naquilo que nós cantamos, se nós pensássemos naquilo que nós oramos. Sabia que você ora só porque você, algumas coisas, porque você vê outras pessoas orar? Mas de fato seu coração não está importando com aquilo? Você sabia disso? Olha para cá. Sabe por que de muitas orações não atingirem, não alcançarem esses objetivos? Olha, se estiver de acordo com a vontade do Deus eterno, ele é o Todo-Poderoso, o que poderá impedi-lo de executar seus planos e de fazer o que lhe apraz? Se ele tem todo o poder, se estiver de acordo com a sua soberana vontade, se for desejado por ele. Então, atenção, muitos oram, muitos cantam, muitos falam, exatamente por isso. Os irmãos sabem muito bem, algumas pessoas que eles cantam sobre fiéis a Deus e eles não são fiéis.
Eles cantam sobre santidade e eles não vivem vida santa. Algumas pessoas que cantam sobre amor e eles não têm amor nada. Algumas pessoas que cantam sobre unidade e eles são os mais desunidos. Há outros que pregam sobre a santidade e ele está longe de santidade. Há outros que pregam sobre a questão doutrinária, sobre o posicionamento do povo, mas ele está longe disso. E há aqueles que oram também, porque eles veem outros orarem, eles aprenderam a orar, mais ou menos igual o papagaio. Eles não desenvolvem. Não se trata de um relacionamento aprofundado com Deus. E aí a oração dele se torna uma reza. Toda vez que ele vai orar é a mesma coisa, até as palavras são as mesmas, nada muda. Não significa que ele não vai interceder novamente, mas é as mesmas coisas, porque está decorado na cabeça dele. Não se trata de um relacionamento com Deus. Tem muita gente no meio da igreja que eles oram desse jeito porque eles aprenderam. Eles veem as pessoas orando e dizendo, Senhor abençoa, corta os laços. Aí eles vão atrás, Senhor, corta os laços, mas ele cria laço. Senhor abençoa, livra as pessoas de situações difíceis, mas ele causa tropeço para os outros todo dia. Senhor Deus, tem misericórdia da igreja, não deixa a sua igreja perecer, mas ele cria uma confusão no meio da igreja. Por que ele ora então? Sabe por que ele ora, irmãos? Porque ele aprendeu, ouviu as pessoas orarem, mas não se trata de algo que é real no coração dele. Verdadeiro, desejo de alma, desejo do Espírito, que foi trabalhado pelo Espírito Santo através da palavra. Olha, quando eu sou capaz, quando você é capaz, quando nós somos capazes de subjugar nossos desejos, nossas vontades, nosso orgulho, nosso egoísmo, quando a gente é capaz de passar por cima disso e dizer, se eu deixar isso extravasar, isso vai ferir o bem maior, então não vou deixar extravasar, eu não vou deixar isso ir para frente, significa dizer, irmão, que há indício de uma verdadeira conversão na vida deste homem ou na vida desta mulher. Não há como, atenção, não há como desassociar reino de Deus de perseguições, de aflições. Que Paulo diz, escrevendo a Timóteo, nós estamos em Tessalonicenses, mas ele escreve a Timóteo dizendo, e todos quantos, como é que está escrito lá? E todos quantos desejam viver uma vida plena ou piedosa em Cristo, o que ele diz lá? Vocês nunca leram o versículo? Padecerão perseguições. Já leu esse versículo lá? Está lá na sua Bíblia? Padecerão. Não desassocia reino de Deus destas dificuldades, destas lutas, desses problemas, de aflições, de tribulações. Nós não temos como cortar isto, não tem como desligar isto. Então atenção, vamos chegar lá. Mas observe que Paulo está louvando a Deus pela igreja que estava em Tessalônica, quando de sua segunda carta, porque ele diz, irmãos, que é verdade, não se trata de palavras, isto é real, como ele diz aí, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, a vossa fé fortalece, a vossa fé está sendo a cada dia fortalecida, vocês estão desenvolvendo, vocês estão crescendo. E o ideal da igreja, nós estamos dentro deste reino para crescermos. Agora, se sábio você for, se sábio formos, nós aprenderemos com a igreja primitiva que passou por essas problemáticas que nós também passamos. Porque um dos erros dos crentes da atualidade é pensar que a igreja primitiva ela era perfeita. Ela não era perfeita. Ela tinha problemas.
a ponto de haver homem lá dentro que teve coragem de mentir para Pedro e pagou um preço muito caro. Morreu ele e a mulher, mas tiveram coragem de mentir. Então, dentro da igreja primitiva tinha mentira? Não surge algumas no nosso meio também? E às vezes não é dada a oportunidade ao indivíduo para organizar antes da morte, porque hoje não é a morte física, mas a espiritual está vindo aí. A eternidade com Deus ou sem Deus, ela caminha em direção ao ser humano. O homem morre e aí a mulher é dada a oportunidade. O Pedro chega para ela e diz: é verdade que, portanto, já leu lá? Foi vendida esta propriedade, porque olha, se o marido caminhou para o buraco, a mulher não precisava ir. Se o marido morreu daquela forma, a mulher não precisava morrer. Deus lhe dá uma oportunidade, o Pedro lhe faz a pergunta: é verdade que é portanto que vocês venderam aquela herdade? Ela diz: sim, é portanto. Aí estão os pés dos que sepultaram o teu marido, sepultarão também a ti. E os irmãos sabem que ela caiu e expirou. No meio da igreja primitiva tinha crentes que tentavam mentir para o pastor da igreja. Olha para cá, você já viu isso na sua Bíblia? Uma igreja como essa é perfeita? Tiveram um problema tão sério dentro da igreja primitiva que tiveram que levar para Pedro, porque na distribuição das comidas tinha quem ganhava mais, quem ganhava menos. Já pensou um negócio desse, irmão? No meio da igreja? E todo mundo olha para... Todo mundo, entre aspas, mas são inúmeros que olham para a igreja primitiva e entendem que ela era perfeita. Só que tinha uma coisa com a igreja primitiva que nós precisamos aprender. Eles usavam todas essas dificuldades, aprendiam com elas, para não cometerem mais a mesma coisa. Isso era uma lição extraordinária. Aconteceu isso, aconteceu, então vamos corrigir essa deficiência. Vamos entrar por outro caminho. Todas as dificuldades que a igreja primitiva enfrentava, eles mesmos, por graça da parte de Deus, transformava essas dificuldades em oportunidades para honrarem o nome do Senhor nosso Deus. Ao invés de se embaraçarem, de se prostrarem, eles usavam estas dificuldades como oportunidades e adoravam, glorificavam e bendiziam o nome do Senhor nosso Deus. Então a questão aqui está com a forma, ou é a forma que eu analiso, que eu vejo a natureza do reino do Senhor nosso Deus. Eu preciso focar isto, eu preciso ter esta visão. Paulo está satisfeito porque ele percebe que esta igreja cresce em meio às aflições. Ela cresce no meio das perseguições. As perseguições são acirradas e a fé desses irmãos cresce, fortalece. Ao invés de minguarem, diminuírem, de recuarem, Paulo está dizendo que louva a Deus porque a fé deles cresce muitíssimo. Significa dizer que esses irmãos olhavam firmemente para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. E problema grave que existe nos dias atuais, irmãos que não conseguem focar a pessoa de Cristo, olhar firmemente. A Bíblia está dizendo, olhando firmemente, sem desviar a atenção, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós não olhamos com firmeza. Quando eu digo nós, Deus guarde a minha vida. O que eu digo é que, no geral, as pessoas não olham para Cristo com firmeza. Eles olham vacilando, mais ou menos como o apóstolo Pedro. Até que o problema surja, os olhos dele é focado na pessoa de Cristo. Você olha e diz, mas que espiritualidade, que homem extraordinário, que mulher extraordinária. Mas quando o vento sopra, porque o probleminha do apóstolo Pedro, a Bíblia diz que ele olhou para os ventos, que era contrário. E ao olhar para o vento que era contrário, não tem como, a Bíblia diz que ele afundou-se. E ele teve que clamar a Jesus por socorro. Então, atenção, temos esse problema. Irmãos, está falando aqui no público, não é com vocês não, olhe para cá.
Ali é outra coisa. Vocês têm que olhar para cá, a Bíblia está aqui. Então, atenção, nós temos esse problema sério, as pessoas que não conseguem olhar firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da fé. Aconteça o que acontecer, não deixe de focar a pessoa de Cristo. Nosso triunfo, nossa vitória se dá no fato de nós estarmos com os nossos olhos postos continuamente naquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Logo, vamos extrair esta lição. Paulo está alegre, e como não ficar se ele vê nesses irmãos disposição em sofrer pelo reino de Deus? Eu queria encontrar esses crentes na atualidade, irmãos. Não é os de Tessalônica, não, porque tiveram que partir para a eternidade. Eu queria encontrar crentes dessa marca aí, ó, que cresce no meio das lutas, no meio das dificuldades, das tribulações. Aqueles que pensam que vai mergulhar ele, que vai enfiar ele para baixo. Ele planta as suas raízes para baixo, sim, para fortalecer a sua vida, mas cresce na vertical, na sua comunhão com o Senhor, nosso Deus. Ele permanece firme. Não esperemos tempo propício, tempo fácil. Não esperemos que tudo seja favorável para a nossa fé crescer, porque não será assim. Inclusive, se nós olharmos para a natureza desse reino, pela ótica da Bíblia, o tempo favorável para crescimento de fé é exatamente as oposições, é as dificuldades, são os problemas que sobrevêm às nossas vidas. É tempo de crescer, é tempo de fortalecer. O que nós temos de pessoas que o conhecimento dele em relação à pessoa de Deus é teórico, é a base do que fala, mas não se trata de vida com Deus, não se trata de estar com Deus. Quantos de nós, irmãos, que passamos as nossas 24 horas, entra dias, sai dias, entra dias, sai dias, porque eu não vou dizer que não haja dias que isso aconteça, porque isso acontece, Senhor, mas eu estou dizendo de entrar dias, semanas, meses, que o indivíduo não está com Deus. Ele não está com Deus. E ainda assim, irmãos, eu tenho que dar graças a Deus por aqueles que mesmo se arrastando vêm para a igreja, porque por Deus eu recebi uma missão de cuidar de vidas, e a minha esperança é que mesmo que arrastando, cheguem ao reino dos céus. Mas eu tenho plena certeza que eu poderia despachar muito mais. Eu poderia fazer um trabalho numa proporção muito maior se você não vivesse enfincado nessas mazelas suas. Se você nos ajudasse, deixasse de dar trabalho e trabalhasse no reino de Deus. Isso faz parte, eu sei que faz parte da obra. Mas a gente tem que dar uma varada no menino, e no outro dia ele não precisa tomar varada para a mesma coisa, uai. Ele já tem que saber que ele apanhou ontem por causa disso. Na próxima semana, se eu tiver que dar um couro nele, tem que ser por outra coisa. Não vou negar a vara, passa a lambada nele, mas ele vai, agora eu estou apanhando é por outra coisa. Eu lambuzei com bala, agora eu lambuzei com melado. Mas já não pode ser bala de novo, pelo amor de Deus. Véio. Qual de nós, para cá, está tudo registrado perante o Senhor? Como dizia meu pai, vou usar a expressão de mamana caducano, quem está aqui, ó, fazem parte desses cultos de terça-feira e que estão aprendendo sobre a natureza do reino de Deus. Errar em cima disto, terça. E se há uma coisa, não, senhores, que você não vai fazer cócega em mim me preocupar, é dizer que eu nego-vos a palavra do Senhor nosso Deus. Uma coisa que não tem faltado por graça de Deus é orientação bíblica para esta igreja. Anda perdido por aí porque quer. Viver pecando porque quer. Viver atrapalhado porque quer. Porque Deus tem aberto a sua palavra constantemente para nós.
Então, logo, vamos perceber que não há como nós desassociarmos isto. Estamos dentro do reino do Senhor nosso Deus, haverá oposições, haverá perseguições. Paulo está dizendo isto aí no versículo de número 4, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós, ou a respeito de vós nas igrejas de Deus, por onde Paulo passava, por causa da vossa paciência, perseverança e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Pastor, eu passo por aflição e por perseguição, mas suporta ela? Você arrebenta a boca do balão? Olha para cá. Eu passo. Não, a Bíblia está dizendo aqui que eles suportavam. É suportar. É sentir a dor nos ombros mesmo, às vezes parece estar cortando, está dilacerando a gente, está rasgando. Mas por amor a este reino, suporta-se. E tem uma razão para isso. Por que suporta? Porque houve uma fé aqui atrás que cresceu. Essa fé havia crescido muitíssimo. Você já viu que essa situação sua é por causa daquela fé superficial? Aquela fé que não tem raízes, que não aprofunda. E aí, irmãos, eu me preocupo com tudo. Eu arranco o cabelo da minha cabeça por tudo. Eu só não arranco o cabelo da minha cabeça em relação à minha comunhão com Deus. Irmãos, deixe de arrancar cabelo da sua cabeça e de perder paz, se estás bem com Deus, se és servo do Senhor. Tanta pataquada que às vezes acontece, que se ouve, tanta bobeira que se fala, tanta coisa impensada, tanta coisa de menino. Qual é a sua reação? Qual é a sua situação? Nós estamos precisando de crescer na fé, nossa raiz aprofundar. Cuide disso, irmão, cuide disso, irmã, pelo amor de Deus. Ah, quem dera que eu percebesse, que eu estivesse vendo no dia a dia crentes que arrancam o cabelo da cabeça porque ele quer servir a Deus e ter comunhão, mas os crentes estão arrancando a cabeça, o cabelinho da cabeça dele por tanta coisa, menos no que diz respeito à fé dele que mingua, a fé dele que é superficial, essa fé ilusória que parece ser, mas não é. A quem compararei o homem prudente, que ouve a minha palavra e a pratica? É aquele que quando vir as enchentes vai vir. Para uns vem de um jeito, para outros vem de outro. Mas para todo mundo vem. Bate na casa de uns com enfermidade, bate na casa de outro, do marido com a mulher, que ninguém sabe, meu Deus, mas que coisa esquisita, por que aconteceu isso? O homem virou de uma hora para outra, bate da mulher com o marido, mas que coisa esquisita, se essa mulher parece estar atrapalhada da cabeça, o sensor dela virou do outro lado agora, uai. Deitou boa, acordou um trem esquisito. É o pai para o filho, é o filho para o pai que não entende mais. Vem um problema, aparece um do lado de lá. Meu Deus, mas de lá não esperava. Vai vir, meu filho. Pode ter certeza que vem. Para uns vem na doença, para outros vem na área financeira, para outros vem na área conjugal, para outros vem no relacionamento com os irmãos, para outros vem no trabalho. Mas vem. Agora a diferença será o homem prudente, que edifica sua casa sobre a rocha. Pode vir a chuva, pode transbordar o rio, pode bater as torrentes ou a enchente com ímpeto contra esta casa e ainda pode soprar o vento, mas a casa não vai ruir, ela vai permanecer, porque ela está edificada sobre a rocha. Oxalá que os crentes na atualidade compreendessem de um modo geral esta situação, esta questão. Bendito seja para sempre o nome do Senhor. Então fiquemos
com observação, uma vez que percebemos isso, dentro do versículo de número 3, quando Paulo diz: sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo, e a caridade, o amor de cada um de vós, transborda uns para com os outros. Olha para cá, você ama mais ou menos? Não, eu estou aqui para apertar você com a palavra de Deus mesmo. Estou aqui para expurgar o que tem que ser expurgado. Você ama mais ou menos? Porque a característica dessa fé desenvolvida, crescida, é que o amor abunde, cresça. Não, e eu quero ver correr da palavra. Espernique contra ela quem quiser. É que esse amor aumente, ele seja abundante. Tu ama mais ou menos? Quantos aninhos de fé? Nessa trajetória sua, você está mais amargurado, mais amargurada, ou você é um homem, uma mulher que ama mais? Eu fico pensando assim, aquela menina, que a Bíblia nem dá nome para ela, uma vez eu preguei aí sobre isso, a menina sem nome, levada cativa lá para a Síria, situação difícil. Parece que a gente quer dizer assim, coitada daquela menina. Se pudesse eu ia livrar ela. E Deus estava usando ela no meio de um sofrimento terrível para fazer uma obra gigantesca. Uma magnitude extraordinária. Olha o tamanho da obra que vai ser feita. Ela tinha tudo para ter o coração amargurado, revoltado, e olhar para aquele na mãe e falar, esse trem devia morrer logo, porque tantas batalhas aquilo. E a Bíblia diz que através dele, Deus que dela. Já pensou isso, irmão? Será que aquela menina sabia que era Deus que fazia aquilo? Já pensou isso? E aquele homem bem vestido, mas por baixo carne podre, cheio de ferida, leproso, dependendo do estado da lepra, mal cheiroso. Situação difícil de lidar. E muitas pessoas hoje dizem, morre logo, praga. Uma tribulação para o nosso povo lá. Ó. Ela olhou para aquele homem e olhou com o amor de Cristo, o amor de Deus. Compadeceu dele. Oxalá que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele seria curado dessa lepra. Não mandou ele para uma emboscada. Ele foi lá para o palácio porque quis, mas ela deu a palavra certa. Oxalá que ele estivesse diante do profeta do Senhor que está em Samaria. Aí ele foi lá para o palácio, foi porque quiseram, mandou para o palácio. Mas a menina deu a palavra certa. Não armou emboscada, não armou laço. Ela queria a restauração daquele indivíduo. Presa, cativa, longe do papai, longe da mamãe, escrava. Irmão, se engane não, se iluda não. Ou de fato você nunca foi e a gente pensou que você era e a máscara está caindo? Ou não tente passar máscara em você. Não tente colocar máscara. Pelo amor de Jesus. O Evangelho precisa nos converter. O Evangelho precisa nos mudar. O Evangelho precisa nos fazer olhar da forma como nós devemos olhar. Deixa eu dizer uma coisa a todos presentes, olhe para cá. A gente está aqui hoje, viemos no culto porque quisemos, você quis vir, ninguém te obrigou. Eu dou graças a Deus por você estar aqui. Toda essa palavra apertando vidas aqui até, oxalá que toda a igreja estivesse aqui. Mas é por amor à sua alma. É por entender, irmãos, que igreja não é brincadeira. Igreja não é lugar da gente brincar. Só por isso. Tenho todo o prazer ao sair daqui, pegar na sua mão, orar pela sua vida e desejar que Deus te abençoe profundamente. Mas vai fechando as brechas. Vai tapando brechas. Vai cuidando, irmãos. Esses dias eu citei aos irmãos que Deus vai deixando a coisa desenrolar. Chega um tempo que Ele envia e só Ele tira depois. Dureza de coração e cegueira espiritual. Aí acabou.
Só Ele tira. Só Ele. É o que está com Israel hoje. Foi o que Deus fez. Deus fez. Cegueira espiritual e dureza de coração. Jesus é muito claro em Mateus ao falar sobre isso. Então cuidemos. As coisas vão avolumando, vão avolumando, vão avolumando, vão avolumando. Aí Deus entrega. É assim? Então continue agora. Aí você está por sua conta. O interessante é que tais pessoas vão ficar com a capa de religiosidade. Não significa que eles desviam e vai para o mundão. Ficam com a capinha de religiosidade. Parece ser. Só aparência. O problema será quando dá volta de Jesus para buscar a sua igreja. Então tenhamos atenção. Paulo está dizendo, a fé deles cresceram, o amor abundou. Fé crescente, amor abundante. Amor abundante é resultado de uma fé em pleno desenvolvimento. Fé real. Vidas que estão crescendo, amadurecendo. E a evidência, irmãos, é exatamente a prática. E a prática tem o ponto de partida, essa fonte aí, o amor. Eu disse aos irmãos, há um tempo atrás, estudamos o capítulo 3 de 1 de João, devem lembrar. Eu disse que o que indica nessa questão espiritual, nosso desenvolvimento, é exatamente o nosso amor. É isso que vai indicar a nossa aproximação da mente de Deus. Quanto mais amamos, mais nós estamos aproximando do Senhor nosso Deus. Porque Deus é testemunha do quanto vos amo. Mas vocês estão vendo que a toalha está torcendo aqui nessa noite. Eu não estou conclamando a igreja para amar e ser conivente com as coisas. Estou conclamando a igreja para amar e reprovar o que é errado. A gente reprova o que é errado, mas ama. A gente ama e reprova o que é errado. Então observe, aí o apóstolo Paulo, isso acabou levando os irmãos a sofrerem pelo reino de Deus do qual eles faziam parte. De forma que eu estou dizendo aos irmãos, lembremos disto, na esfera desse desejo, do desejo que nós temos pelas coisas de Deus, nós devemos ter disposição para sofrermos. Existe possibilidade, pastor, da gente conseguir isso, porque aqui não terá aquela questão da capacidade. Ah, o irmão é capaz. Não, irmãos, tem um meio. Tem um lugar para todos nós ir. Só que existem alguns que são relapsos. Eles não cuidam. Vamos ver isso? Abra sua Bíblia em 2 Timóteo agora, mais para frente, um bocadinho. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Encontraram? Capítulo 2, olha o que diz a Bíblia no versículo de número 1. Capítulo 2 e 1. Encontraram? Os irmãos podem ler? Nós temos ao meio para recorrermos, nós temos como recorrer. Se nós não recorrermos a esta graça para nosso fortalecimento, aí tudo para nós é dificílimo. Oh, coisa difícil é você tentar levar a pessoa a alavancar com a situação e ele fala, não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Ele já entregou-se a esta situação. Ele já se deixou vencer por essa situação. Há muitas pessoas que eles entram na guerra, mas eles entram dizendo, vou morrer no meio da peleja. Isso não vai dar em nada. Então por que você vai para a guerra? Eu vou, porque se eu não for, vão falar que eu não quis ir. Aí eu vou, mas ele vai só de corpo. A mente dele vai lá para longe, vai tomar uma bala logo. Ele não está vendo o que está ao redor dele. Quando a gente entra numa batalha, irmão, não estou falando briga com os outros, não. Estou falando essa batalha que você entra para vencer. Você entra com Cristo. Como é que eu vou vencer? Eu tenho que recorrer. Como é que vou me fortalecer? Recorrendo à graça de Deus. Paulo está dizendo para Timóteo, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortaleça-te. Renova-te. Conheça um pouco mais da graça de Deus. Daí a preocupação, que bato na tecla, a questão de conhecermos ao Senhor nosso Deus. Por não conhecermos Ele, a gente põe na cabeça que Ele aprova tudo que a gente vai fazendo. Sabe por quê?
Porque Ele nos ama. E a gente sente a evidência do amor de Deus. Como assim que eu sinto? Eu vou para a igreja errada e Deus fala comigo naquela noite. E aí eu vou falar, não, mas eu estou certo, aí Ele falou comigo. Isso é evidência de amor. Isso é evidência do amor de Deus para nós. Problema será quando Ele não falar mais. Já imaginou aquela situação? A Bíblia diz, né? Deus falando para o profeta Samuel. Irmãos, eu penso o quanto aquilo foi difícil para Samuel, porque a Bíblia mostra que foi difícil para Samuel. Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine mais sobre Israel. Jaú, rejeitei. Aí vai fazer o quê, irmão? Quando se trata de uma rejeição da parte do próprio Deus. Quando é o próprio Deus que rejeita. Então veja. Aqui agora, já não adiantava, a Bíblia diz que Samuel orou para ele a noite toda. Não, a Bíblia fala que ele clamou lá a noite toda. Mas Deus já tinha rejeitado ele. E a princípio, a rejeição não vem. É o que se entende a nível de salvação. Mas ela vem a nível de governo. Deus já não tem prazer nele como governo, porque Deus está dizendo, havendo eu rejeitado, para que reine. Mas aí ele continua, mesmo erro, mesmo erro, mesmo erro. E Deus é tão misericordioso que Deus vai tolerando essa situação até 40 anos. Aí depois, Deus tira ele do trono. Que tempo que Deus suportou o homem no trono. Vai. Quando alguém disse para Davi, é a hora. Ainda não era a hora. A paciência de Deus ainda estava. Que tempo vai, hein, irmão? Que tempo, hein? Quanto tempo Deus tem falado com a gente, hein? Olha para cá. Quanto tempo Deus está falando, hein? Será que nós não podemos tirar uma lição daqui, hein? Dessa situação? Quanto tempo Saul ficou sabendo que Deus já tinha procurado um segundo o seu coração? E aí tem coisa que a Bíblia não vai mostrar para nós com clareza, mas aí eu paro e penso, será que Saul não pensava assim, não, vamos tirar, isso não vai acontecer assim não. Isso não vai ser assim não. As pessoas pensam, não, isso é bobeira, esse povo aí também coloca cada coisa na cabeça e vem dizendo, isso não é assim não. Isso não é bem assim não. Isso não é bem assim não. Nós, se inteligentes formos, se sábios formos, vamos extrair lição dessas coisas e aplicar para a nossa vida. Vamos aplicar para a nossa vida. De forma que todas essas situações que a gente suporta, essas perseguições, essa problemática aí, irmãos, a gente não suporta ela sorrindo até na orelha, não. A gente às vezes sorri daqui, mas chora aqui. Mas como é? A Bíblia já está dizendo, suportais perseguições que eles suportavam. Você sabe o que é suportar uma situação? Aquilo custa, é difícil. Há um meio para nós passarmos por tudo isso, recorrendo à graça de Deus. A graça de Deus, irmãos, vê se você entende essa linguagem minha, que é muito fraca para expressar. Mas eu quero tentar ajudar você a compreender isso. A graça de Deus é esse poder que te fortalece nessas fraquezas. Quando você diz, eu não vou dar conta, então corre para a graça de Deus. Corre para os pés dele. Refugia nele. Abraça ele. Eu fico pensando, irmão, o Jacó, abraçado com o anjo, lutando pela noite toda. Ora, era só assim na testa dele, se quisesse, ia ele embora. Ele guerreou com ele e não destruiu Jacó, fez uma marca nele, não destruiu Jacó, porque ali prevalecia graça, para mudar a vida dele, fortalecer ele, fazer dele uma nova pessoa.
nessas dificuldades que a gente tem que recorrer à graça de Deus. Esse poder que nos fortalece. Paulo, naquele momento difícil, porque ele é esse extraordinário homem que a Bíblia nos revela, parece que nada para o homem. Ele se encontra num momento difícil, a ponto de orar ao Senhor por 3 vezes para que Deus livrasse de um espinho na carne. E aí o Senhor vem a ele e fala: Paulo, Deus não falou para ele: vou arrancar isso da sua vida. Paulo, a minha graça te basta. Deus está dizendo: você pode ser esse homem extraordinário com esse espinho na carne. Você pode ser esse homem de oração que fala mais língua do que todo mundo. Você pode ser esse homem que nada barra. Se você recorrer à minha graça. A minha graça é o suficiente. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, na sua fragilidade. Então, irmãos, quando os problemas me geram tanto desconforto, prova para mim mesmo que eu sou fraco. Deus sempre quer mostrar para nós quem nós somos. Olhe para cá. O problema não está com o fato de Deus não saber quem nós somos. Ele sabe. Quando ele diz para Israel que estava provando o que estava no coração dele, acho que capítulo 8 de Deuteronômio, por ali. 8, 1, 2, 3, muito bem, irmão Gladstone está nos ajudando. Ele diz ali que estava, fez eles sofrer mesmo, disse que pisou neles. Era para provar o que estava no coração deles. Não é porque Deus não sabia, não, porque Deus os conhecia. Deus estava provando para eles mesmos quem eles eram. Deus, olhe para cá, Deus não quer que você esqueça quem você é. Você precisa se encontrar. Porque nós temos muita facilidade para ver fraqueza de A, fraqueza de B, e a gente até emite opinião. Se fosse eu, não era desse jeito, não. Aí Deus diz: eu vou mostrar para você quem você é. Só que toda a diferença nessa hora, quando eu vejo que isso me promove tão desconforto, eu me vejo tão frágil, tão pequeno, tão dependente, que só há 2 coisas. Ou eu recorro à graça de Deus e permaneço firme, suplanto essa situação, ou eu desanimo e vou descer corredeira abaixo. O que é que eu faço então? O que é que você deve fazer? Recorrer à graça de Deus, abraçar com Cristo, fazer o que diz Jacó. Jacó já sabia que ele nunca matava aquele homem naquela noite, ora. Pois ele estava pedindo a bênção: eu só te largo se tu me abençoares. Porque ele sabia que ia prevalecer misericórdia e graça. Ele agarrou com ele e disse: eu não te deixo se tu não me abençoares. Como é que você se chama? Aí ele falou: Jacó. Por quê, irmão? Podia só falar assim: olha, tu lutou com Deus, não é contra Deus, com Deus. Deus estava ajudando ele. Graça de Deus é Deus ajudando-nos. Aí o anjo diz: tu lutou com Deus e venceste. Mas Deus podia logo falar para ele: ó, tu lutou com Deus e venceste, então serás chamado de Israel. Mas aí Deus falou assim: qual é o seu nome? Olhe para cá, irmão, pelo amor de Jesus. Ele não sabia qual era o nome do Jacó? Ele não sabe qual é o seu nome, não? Qual é o seu nome? Jacó. Então encontre-se, veja quem você é, porque hoje sairás daqui um novo homem. Mas até agora, saiba quem você é. Saiba que aqui é o lugar de corrigir as suas deficiências. Aqui é o lugar de mudares, de seres transformado, sair daqui uma nova pessoa. Nós temos a graça. Eu preciso entender, me causou desconforto, eu estou correndo perigo. Irmãos, olhe para cá. Quando uma situação causa aquele arrepio, eu vejo a minha velha natureza, eu preciso perceber que eu estou correndo perigo. Espiritualmente. O velho homem quer sair para fora, ele quer pular. A naturezinha quer aparecer. O que eu faço? Recorro a essa graça. Vou para os pés de Cristo. Digo: Senhor, a tua graça me basta. Me ajuda. Eu entreguei minha vida para ti. O Senhor pode me fortalecer. Não me deixe sucumbir. Levantou o inimigo, mas renova as minhas forças. Quantas vezes nessas situações difíceis que você passou, que você fez isso? Você quer ser sincero? Sincera? Sabe o que você fez? Pegou o telefone e ligou. Foi assim ou não foi? Você vai mentir?
Foi assim ou não foi? Pegou o telefoninho e fez a ligação. Irmão, se a TMN ou outros negócios fosse arrancar esses telefones, conversa dos crentes, porque de vez em quando o nome de Deus parece. Irmão, esse povo não aceitar Jesus nunca, e nós iríamos pagar por isso. Por causa do nosso mau testemunho. Botamos o nome de Jesus no meio. No final, então, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, depois que... Olhe para cá. Sabe o que você devia ter feito naquela hora? Recorrer à graça que te tira dessa situação difícil. Irmãos, causou desconforto para você, afligiu sua alma, você se viu sem ar, vai para os pés de Jesus. Nós temos a graça de Deus. Que cristianismo nós estamos vivendo? Corra para os pés dele. Você vai ver que meia hora de oração tira essa aflição da sua alma. Você levanta de lá alegre, batizado com o Espírito Santo, vai falar em língua. Se não foi, talvez vai ser até batizado. Mas uma coisa é, aquele que vai aos pés de Jesus, Jesus não vai deixar ele levantar de lá com aquela natureza do mesmo jeito, querendo fazer a mesma coisa. Ele vai levantar de lá e dizer, não, Deus vai me dar força, eu vou caminhar. Não, percebi uma coisa, o inimigo está levantando contra a minha vida. Deus vai me dar força e eu vou vencê-lo mais uma vez. Tem crentes aqui, não precisa pular, não precisa ficar bravo. Tem crentes aqui que já entregou vitórias de mão beijada na mão daquele que quis tirar a sua vitória. Ao invés de ires recorrer à graça, você sabe que meio você recorreu. Entregou a vitória de mão beijadinha. Deixou para lá. Quer vencer, irmã? Quer vencer, irmão? Recorra à graça. Poder que fortalece. E tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. Se coloque de pé, eu tenho que parar. Mas está gostoso, irmão. O céu está aberto sobre nós para falarmos a palavra de Deus. Eu sinto o céu aberto sobre nós, assim, ó, para falarmos a gloriosa palavra do Senhor. Deus seja louvado, bendito é o santo nome do Senhor.